E aí, tudo bem com você? Tô vindo aqui com mais um vídeo. Dá o like, ative o sininho, se inscreva na página e compartilha. Clique no compartilhar, manda essa mensagem para quem você ama, para quem você gosta, que vai edificar. Ouça também, é uma leitura que eu vou fazer para vocês, tá? Isso se chama compartilhar, não é somente para me promover, tá? É transbordo, isso é compartilhamento de algo que faz muito bem para você, vai fazer bem para outra pessoa, tá bom? Vamos lá? O tema é o sacrifício que não suportaríamos. Diante de um cenário social, econômico, político que estamos inseridos no dia de hoje, muitas pessoas têm a visão distorcida e corrompida dos valores éticos e morais que nós temos como base através da palavra de Deus. Estamos vendo uma geração que sofre pelas próprias causas. Esse cenário não tem impactado somente a família e a sociedade, mas a igreja também. Estamos diante de uma banalização generalizada, onde tratamos aquilo que é profano como santo e o que é santo como algo profano. Passamos a ver o pecado como algo normal e tomamos os mandamentos e os estudos de Deus como algo antigo, onde queremos fazer uma releitura, adaptação daquilo que Deus nos deixou como lei. Não precisamos ser expert na palavra, não precisamos estar expert na palavra, precisamos ser vivido há muito tempo na palavra para que comecemos a encontrar defeitos na palavra, pois Satanás tem colocado isso no coração de muitos homens. Temos atingido e agido dessa forma dentro do corpo de Cristo. Estamos diante de uma geração que não admite ser questionada, passa por provas ou alguma necessidade, onde vive um evangelho individualista de Cristo, que ensina as pessoas que o mais importante é o eu, e não aquilo que o reino de Deus nos pede. Deixamos de dar importância a Deus, passamos a dar importância às nossas próprias vontades. É isso que o evangelho do individualismo tem pregado, colocando algo ruim no coração das pessoas. Tem muitos altares sendo levantados para isso. Muitos têm feito do púlpito um local para trazer fama à carreira, transformando a vida cristã em carreira profissional. Isso é o que temos vivido esses dias. Pessoas que têm acreditado em si mesmo, que criam teses, teorias e métodos para andar com Cristo. Muitos não conhecem o sacrifício de Cristo e colocam o seu próprio sacrifício, sua vida, as suas necessidades em primeiro lugar. Isso acontece porque a geração não valoriza o sacrifício de Jesus na cruz. Será que cremos e entendemos o que Jesus fez por nós? O reconhecemos como o único Senhor e Salvador das nossas vidas? Se tivermos essa certeza e essa convicção em nosso coração, já temos passaporte para a eternidade. Mas temos que entender que cada um de nós tem uma cruz para carregar. Essa é a nossa vida e não adianta fugirmos das nossas lutas, das nossas adversidades. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Vemos o sacrifício de Jesus como um evento onde Deus assume a culpabilidade pelos seus pecados e erros. Não é uma transgressão ou uma marca negativa no caráter humano. Parece que todo o pecado do mundo foi Deus quem criou, e por milagre ou por uma decisão de um coração penoso, Deus resolveu transformar nossa vida através do sacrifício de um homem. Ele não cometeu pecado algum, ele não tinha engano, nenhum engano foi encontrado em sua boca. Jesus não tinha nenhum pecado e assumiu o nosso lugar na cruz. Tornou-se o nosso representante para cumprir aquilo que nós não poderíamos suportar. Jesus pegou a nossa senha do sacrifício e foi no nosso lugar. Se tivéssemos condições humanas e espirituais para suportarmos aquilo que Jesus suportou em nosso lugar, não conseguiríamos passar de 0,5% daquilo que Jesus passou. A Bíblia relata
em 4 evangelhos sobre a prisão, condenação, flagelo, crucificação e a morte de Cristo. Nesse relato podemos olhar com os olhos de leitores, vendo alguém que sofreu muito e foi morto, mas foi morto e sofreu por causa de uma missão que ele assumiu, mas não foi bem assim. Cristo suportou 18 horas de sofrimento e de dor por nós. Alguns cientistas e teólogos dizem que do momento da prisão até a morte de Jesus, essas 18 horas foram horas de maior sofrimento intenso que alguém pode ter passado. As 18 horas de Jesus começaram no Getsemane. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles e, uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o suor era como gotas de sangue que caíam ao chão. Quando se levantou da oração, voltou aos discípulos e encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Durante esse tempo de oração, Jesus começa a sentir o peso e a responsabilidade que está sobre os seus ombros. A forma do peso espiritual e da responsabilidade que passaram sobre ele o fez ter consciência de que não estava carregando o pecado apenas de alguns discípulos e homens daquela época, mas sim de toda a humanidade, e esses pecados começaram a ficar pesados sobre ele. Estando angustiado, em Lucas 22 fala, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Jesus passa por algo que a medicina considera um dos fenômenos mais raros que existe em um ser humano: a hematidrose. A hematidrose é um fenômeno raro que ataca poucos indivíduos sob extrema pressão e tensão nervosa, onde o suor sai acompanhado de sangue. Jesus sabia que aquele processo todo não era algo que estava sendo produzido pelo seu corpo, mas sim pela pressão que estava sentindo, pressão psicológica e espiritual. Junto com a hematidrose, começou o processo de hipotermia, no qual fez suar frio. Jesus começa a sentir o peso e a suar frio. Era medo e receio, tanto que pediu a Deus que, se fosse possível, para que passasse por aquilo, não passar por aquilo, porém, que não seja feita a sua vontade, mas sim a de Deus. A vontade e o plano de Deus não podiam ser frustrados, porque mais importantes para Deus somos nós. Então começa o processo de toda acusação de Cristo. Uma das pessoas que Jesus jamais confiava o traiu e veio a decepção. Mas no meio de toda essa confusão, um dos discípulos resolve sair em vingança e proteção a Cristo. E mesmo sendo humilhado e preso, Jesus encontrou um tempo para discipular a Pedro. Então ele disse, em Mateus ele disse a Pedro, disse-lhe Jesus, guarda a espada, pois todos que empunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai? E ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Pedro quis proteger Jesus, mas Jesus disse a ele que não o protegesse, pois teria que passar por isso, preso injustamente, sem nenhum crime cometido, sem nenhuma transgressão. Jesus foi agredido, humilhado, cuspido, ridicularizado, suou frio, com hipotermia, teve hematidrose, foi traído por um de seus discípulos e foi acusado de blasfêmia contra o Pai.
Será que seríamos capazes de suportar tamanha pressão física, psicológica e emocional? Depois de tudo isso, Jesus foi levado e julgado pelos sacerdotes da época. Não contentes, os sacerdotes resolvem levá-lo para Pilatos. Pilatos diz que não tinha nada contra Jesus, então levam a Herodes. Herodes manda levá-lo novamente a Pilatos. Ambos queriam lavar as mãos, se livrar, porque sabiam que não havia nada contra Jesus. Mas havia uma multidão que gritava e pedia para que alguma coisa fosse feita com Jesus. Pilatos se rende ao povo e crucifica Jesus. Jesus é amarrado em um poste de madeira com no máximo 1,5 metro de altura, suficiente para mantê-lo de pé, e com as costas curvadas para que as costas ficassem mais evidentes, facilitar para quem iria chicoteá-lo. A função desse poste era manter quem era açoitado de pé, para que não ajoelhasse e não caísse no chão. Com o corpo curvado, com as costas expostas, preso pelos punhos e pés, Jesus vai passar pelo seu flagelo. Para causar mais humilhação, foram tiradas suas roupas. Nu e amarrado, começou a ser zombado, escarnecido, enquanto a multidão gritava. A lei daquela época dizia que um homem só poderia levar e suportar 39 chibatadas. Frederick Zushby, um especialista americano forense que foi chefe legista do estado de Nova York de 1969 a 2002, foi um dos homens que analisou o vídeo, como Jesus morreu em 18 horas. E foi ele quem fez o relato, autópsia de Jesus e laudo do legista. Zushby afirma em suas pesquisas que aquilo que foi usado para chicotear Jesus era um flagelo romano que tinha em sua ponta 3 pontas diferenciadas, podendo ser osso de carneiro ou um objeto pontiagudo. Se fizermos uma conta rápida, Jesus levou 39 chibatadas, mas cada uma tinha 3 pontas, sendo equivalente a 117 golpes. E nenhum desses golpes Jesus abriu a sua boca para reclamar ou pedir para parar. A consequência desse flagelo foi uma violenta sessão de açoites. As hemorragias que Jesus vinha sofrendo começam a se acumular com o sangue que saía de sua pele. O líquido do pulmão começa a sair na lateral do seu corpo, pois pedaços de tecido começam a sair de Jesus. Zushby, entre outros, afirma que houve laceração do baço e parte do fígado. Jesus passa a ter um alto índice de tremor nas pernas e pequenos mal súbitos ou desmaios. Com sede, seu corpo exposto por tamanha dor começa a sentir na carne e no espírito o peso. E ele começa a ansiar por água. É bem provável que Jesus tenha perdido partes de tecido, não apenas das costas e da caixa torácica, mas também das costelas, pernas, pescoço e braços. Há relatos que Jesus não foi somente açoitado, mas que pequenas hastes de madeira foram usadas para bater em seu corpo, que já estava marcado pelas chibatadas, pelo flagelo. Junto com isso, outros cortes começam a ser feitos em sua pele e algumas contusões começam a aparecer. Um processo hemorrágico que vinha desde Getsemane começa a aumentar por conta de tantos ferimentos provocados pelos açoites. Jesus já não tinha mais motivos para que estivesse de pé. Seu sangue começava a sair do seu corpo de maneira súbita, que a medicina chama de hemorragia súbita, que é um processo que faz com que o sangue saia espontaneamente e essa perda súbita de tanto sangue
começa a provocar problemas de pressão arterial e o líquido remanescente que há nos vasos sanguíneos não é suficiente para manter a pessoa de pé. Há uma redução de oxigênio no organismo, pois os glóbulos vermelhos diminuem e começam a não transportar sangue para onde precisa. Mas mesmo assim, Jesus assumiu o nosso lugar na cruz. Após isso, um soldado resolve colocar sobre Jesus um pano rústico, qual os soldados romanos usaram para escarnecer e zombar de Jesus. Todo rei tem sua capa. Logo em seguida, para colaborar e aumentar seu sofrimento, uma coroa de espinhos é fincada em sua cabeça, mais precisamente na região da testa, entre as orelhas e a nuca. Este é o local cheio de pequenos vasos sanguíneos, que causa sangramento abundante quando são cortados e feridos. Jesus sentiu uma dor aguda. A coroa de espinhos é de um espinheiro chamado espinheiro de Cristo sírio, que é uma espécie de arbusto pequeno, bastante encontrado naquela região. Seus espinhos medem entre 8 e 15 centímetros. Nessa região da cabeça existem várias terminações nervosas, inclusive um nervo que fica localizado perto da mandíbula, chamado de nervo trigêmeo. Dizem que quando se tem dor nesse nervo, nem morfina é capaz de tirar a dor. Mas foi colocado em Jesus uma coroa de espinhos em cima desse nervo. Uma característica desse espinheiro é que ele libera uma toxina que dá uma sensação de queimadura. Além de tudo que Jesus já estava passando, lhe foi colocado uma coroa em sua testa e mais dores começaram a vir sobre si. Ele não reclamou, não retrocedeu e nem desistiu. Por mais importante éramos nós e não ele. Começa a crucificação. A todo condenado, a crucificação era exigido apenas que carregasse parte da cruz, a parte horizontal. Mas Jesus foi obrigado a carregá-la por inteiro. A parte horizontal da cruz pesava aproximadamente 22 quilos. Mas sobre o ombro de Jesus, com o corpo chicoteado, faltando um pedaço de sua pele, sentindo dores, com hemorragia e com uma coroa de espinho fincada em sua cabeça, a cruz foi estimada entre 80 a 90 quilos. A simbologia da cruz e seu peso mostram o quanto era insuportável assumir aquela responsabilidade. Seria necessário alguém com muita força, autoridade e domínio para poder passar por essa provação. Foram aproximadamente 8 quilômetros que Jesus percorreu carregando aquela cruz. A sensação de Jesus era de que cada passo seu, peso aumentava. Por conta disso, caiu algumas vezes, sofreu espasmos musculares e fortes câimbras decorrentes do peso e do esforço físico. Para suportar o desgaste físico, as dores e o peso da cruz, a mente de Jesus começa a ficar confusa, liberando uma quantidade absurda de endorfina. A endorfina é um analgésico liberado em nosso corpo através do sistema nervoso, mas é liberado através da corrente sanguínea. Esse processo hemorrágico agudo pelo qual Jesus estava passando, com essa endorfina liberada, começou a causar um embaralhamento em sua visão, fazendo-o passar por um processo de perda dos sentidos, afetando-o em sua locomoção. Seus braços e pernas começaram a ficar paralisados. Seu raciocínio começa a ser prejudicado severamente. Nesse momento, a cruz passa a pesar 5 vezes mais o seu peso original, passando de 80 a 90 quilos para 400 quilos. Aumenta-se a perda de líquidos
e o corpo de Jesus começa a sentir o peso de todo esse processo agudo de desidratação. Seu suor aumenta e mais perda de sangue começa a acometer o seu corpo. Jesus está extremamente fadigado, cansado, sofrendo dores severas devido à longa exposição do peso da cruz. O clima estava seco, quente, e a exposição ao sol fez com que secasse o manto que os soldados colocaram sobre ele. Aquele manto passa então a servir para esfolar as feridas que já estavam abertas, raspa as feridas que estavam com sangue coagulado e elas começam a sangrar novamente, expondo brutalmente os ferimentos de Jesus, causando mais e mais dores. E mesmo assim, Jesus não desistiu do propósito. Não jogou a cruz e foi embora. Ele continuou segurando. Seríamos capazes de segurar essa mesma cruz e suportarmos as dores de Jesus? Chega o momento da crucificação. A altura mediana da época de Jesus estava entre 1,70 m e 1,80 m. Estima-se que Jesus tinha 1,75 m. A cruz tinha 2,34 m. A altura de 2 metros de altura e 2 metros de largura. Não havia sido feita com proporções de Jesus. Havia uma defasagem de 5 a 10 centímetros. Os pregos ou cravos eram formas grosseiras de pinos que não eram afiados às pontas, e para colocá-los causavam muita dor. O instrumento que foi usado para colocar esses cravos em Jesus era uma marreta feita de pedra que pesava 1,5 kg a 2 kg para pregar Jesus à cruz. Primeiro a cruz foi colocada ao chão, a nova sessão de tortura se inicia. O manto que estava sobre Jesus é retirado com violência, provocando mais ferimentos e dores em seu corpo. Sobre aquela cruz, nu, com o corpo todo machucado e ferido, puxam seu primeiro braço e colocando-o na posição do furo. Seu braço foi pregado de maneira violenta entre a sua mão e punho, atingindo tendões e músculos, rasgando-os, e uma nova dor insuportável começa a surgir. Uma dor imensa no braço de Jesus. Para colocar o segundo cravo foi necessário puxar o braço de Jesus, já que havia uma diferença de 5 a 10 centímetros. Os soldados resolvem amarrar uma corda na mão de Jesus e puxam até atingir a diferença. Mas não foi o suficiente, pois foi necessário puxar o braço com mais força, fazendo com que seu ombro fosse deslocado. Uma nova dor vem sobre o corpo de Jesus. O corpo é debilitado e o ombro deslocado. Com o corpo debilitado e o ombro deslocado, a outra mão é pregada, e então vão para os pés. Alguns dizem que os pés foram colocados separadamente, outros dizem que foram juntos. Mas o que importa saber aqui é que seus pés foram colocados de forma mais recolhida, para que pudesse ficar com as pernas curvadas. Quando seus pés foram pregados, nervos plantares foram atingidos e uma nova dor veio sobre o seu corpo, mas ele não abriu a boca. Após pregar Jesus, a cruz foi levantada. Foi possível ver que Jesus não encostava as costas na cruz. Ele começou a sentir câimbras novamente, suas panturrilhas ficaram adormecidas, suas coxas deram sinais de esgotamento devido à sua posição e suas pernas arqueadas. Jesus tentava, sem força, esticar o seu corpo, mas o corpo caía. Sua respiração começou a ficar prejudicada por causa da sua posição. Sem força,
seus braços, sem força nos braços e com o ombro deslocado, começou a perceber que suas forças estavam se esvaziando, se esvaindo. Com falta de oxigênio causada pela hemorragia e com sentido totalmente prejudicados e afetados, sem força, totalmente comprometido, sentindo dores, câimbras, fica impossível se manter erguido. Especialistas e Dr. Zujbe dizem que qualquer homem naquela mesma posição não suportaria mais de 8 minutos pregado àquela cruz. Jesus suportou pregado por nós entre 5 e 6 horas, porque o mais importante éramos nós a Ele. Com pouquíssimo sangue, as forças se acabando e o corpo ferido, ainda teve tempo para prometer salvação a um ladrão. Intercedeu pelo povo quando disse: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que estão fazendo. Mas a frase crucial foi quando Jesus disse, tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a sua cabeça e entregou o Espírito. 18 horas de prisão injusta, de uma condenação sem crime, de ter assumido o nosso lugar naquela cruz, Jesus morreu. No laudo da autópsia de Jesus, sua causa mortis, parada cardiorrespiratória, causada por fortes câimbras, sede, fome profunda, falta de sono, febre traumática, tétano, vergonha por conta da zombaria e diante do constrangimento da vítima, longa duração ao tormento, medo, gangrena de feridas expostas, intensa exposição à dor, sem alívio ou clemência concedida, sendo levado a um intenso ponto de não poder suportar mais, levando a vítima a um ponto de consciência e óbito. O que é mais importante, nós ou Deus? É a nossa teoria a respeito de que é o cristianismo ou daquilo que Cristo produziu para que pudéssemos estar aqui hoje. Nós estamos aqui porque Cristo morreu naquela cruz. Somos salvos porque Cristo morreu naquela cruz. Temos dons, chamado, ministério, porque Cristo morreu naquela cruz. Temos um casamento abençoado porque Cristo morreu naquela cruz. Temos filhos abençoados porque Cristo morreu naquela cruz. A cura para a nossa doença porque Cristo morreu naquela cruz. Há uma igreja porque Cristo morreu naquela cruz. O mais importante de tudo isso, eu vou falar para você, meu irmão. Ele vive. Ele vive, pode se alegrar. No terceiro dia ele ressuscitou, subiu aos céus, está ao lado direito do Pai. Ele vive. Deus abençoe.